Eu quero ler um texto de Filipenses 4, o versículo 4, que diz assim, Filipenses 4:4, diz assim: alegrai-vos sempre no Senhor. Olha só, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Versículo 5, seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Versículo 6, não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, versículo 8, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. O que aprendeste, versículo 9, e recebestes e ouvistes, o que vistes em mim, diz o apóstolo Paulo, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Que maravilha esse texto. O tema nosso de hoje é lutando contra a ansiedade. Você conhece pessoas ansiosas? Você é alguém que vive o drama da ansiedade? Como lutar contra a ansiedade? Mas antes de voltar a esse texto e tirar algumas lições importantes, gostaria de tecer alguns comentários. Um dos problemas que mais prejudicam a vida humana é a ansiedade. A ansiedade é a doença mental mais comum à humanidade. De acordo com estudiosos, 30% dos seres humanos estão destinados a sofrer deste mal, que prejudica tanto a vida e as relações das pessoas. De maneira bastante simples, pode-se então dizer que a ansiedade é a preocupação em excesso. Preocupação em excesso. A preocupação moderada, aquela que devemos ter acerca das coisas da vida, pode ser considerado normal. Você se preocupar com as responsabilidades, os deveres. Essa preocupação nós chamaríamos de moderada, e então ela poderia ser considerada normal. Mas quando a preocupação, essa preocupação cresce, aumenta, ela se transforma em ansiedade. Ela se transforma numa doença mental, psicológica, emocional. A ansiedade pode ser definida como sendo um sentimento de mal-estar. Ela também pode ser definida como angústia, sempre acompanhada de medo. Nos casos mais extremos, leva as pessoas ao pânico, à ansiedade. Por isso, por causa da ansiedade, há pessoas que nós poderíamos dizer que, como causa da ansiedade em suas vidas, elas comem exageradamente. Por estarem ansiosas, passam a comer de forma exagerada. Outros, pelo contrário, simplesmente não conseguem se alimentar. Veja que as pessoas reagem de forma diferente, mas tendo como causa a ansiedade. Aos que sofrem de insônia. Há pessoas que, por ansiedade, têm problemas do estômago ou no estômago, dores de cabeça, dor no peito, dificuldade para respirar, e assim, por conta da ansiedade, vários sintomas vão surgindo no corpo, na vida, vão dando sinais. Tudo isso a partir de uma preocupação excessiva, em que a mente vai adoecendo, as emoções adoecem. Especialistas
no assunto classificam vários tipos de ansiedade. Ansiedade aguda, ela é grande em intensidade e pequena em duração. De repente, de um minuto para o outro, a pessoa, de forma intensa, ela fica ansiosa, mas isso logo passa, é ansiedade aguda. Existe a ansiedade crônica, que é menos em intensidade, mas a duração é praticamente permanente. A pessoa vive a vida ansiosa, preocupada. Existe a ansiedade neurótica. É aquela acompanhada de sentimentos muito grandes, de desespero, de temor, mesmo diante de perigos pequeninos, ou até mesmo diante de perigos inexistentes. A pessoa já está tão mentalmente perturbada, neurótica, que ela então passa a viver um medo, um temor exagerado. E assim a gente vai e poderia, para resumir, só essa contextualização do problema que nós estamos por falar e da necessidade que a gente tem de lutar contra a ansiedade, lutar contra esta doença. A gente precisa entender que quando a ansiedade começa a prejudicar a sua vida, aí é que ela se torna o que os psicólogos vão chamar de transtorno de ansiedade. É quando a ansiedade prejudica a vida, prejudica as relações, prejudica o viver diário. E os transtornos de ansiedade, eles podem ser categorizados conforme os medos envolvidos. Existem os medos catastróficos. As pessoas que têm medo de catástrofes, de perder um pai, de perder uma mãe, de perder um filho, de perder um ente querido, o medo de separar-se de uma pessoa muito querida. Então, ela fica com medo, com pavor de perder. E talvez nesse período da pandemia, em que o coronavírus se aproxima, se interioriza e vai se aproximando da nossa realidade, pode ser que alguém esteja sofrendo ou com esse transtorno de ansiedade por causa do medo. E o medo aqui é o medo catastrófico. É a crença de que algo terrível vai acontecer. É a crença de que meu pai, minha mãe, meu marido, minha esposa, meu filho, meu colega, vai se separar, vai ser tomado de mim. E aí as pessoas são tomadas por este transtorno de ansiedade. É quando a ansiedade começa a prejudicar a nossa vida. Existe também o medo de avaliação. O que é o medo da avaliação? É o transtorno de ansiedade mais comum, é a fobia social. São pessoas que no seu cotidiano, que no seu dia a dia, têm medo persistente, debilitante de ser observado, de ser julgado. E elas têm medo da avaliação dos outros, do que os outros vão pensar. E existe essa fobia social. E assim, existe também o medo de perder o controle. Mais uma vez, a pandemia e essa situação toda tem revelado, primeiro, que a gente não tem o controle. Mas há pessoas que têm medo de perder o controle. Sobre que aspecto? A pessoa teme a perda, de que a vida vai se desandar completamente, e ela teme a perda que acompanha de ataques de pânico. Perder o controle. Por último, o medo da incerteza. E esta situação que nós estamos vivendo apresenta muito as incertezas para nós. A incerteza de não saber o que é que vai acontecer, de não saber o que há de acontecer amanhã. E aí o transtorno de ansiedade se generaliza nesses dias. E aí a situação vai se agravando cada vez mais. E de onde vem? Pode ser de ordem genética. Tivemos pais, ou um pai ou uma mãe, que eram ansiosos e a gente acabou herdando isso. O desequilíbrio químico do nosso cérebro, quando temos serotonina
numa menor escala, e isso gera esse desequilíbrio químico no nosso cérebro, né? Experiências traumáticas, pessoas que foram criadas num ambiente de insegurança, de medo, de opressão, e aí essas pessoas são mais propensas a sofrer de ansiedade. Então, eu falei tudo isso para que talvez você em casa se identifique um pouco com esta doença, com essa situação tão comum nos nossos dias, não agora, não apenas agora, diante dessas circunstâncias que nós estamos vivendo. Já vivíamos antes, mas esta pandemia e tudo isso tem agravado esse sentimento na mente, no coração de muitas pessoas que nos escutam nesta tarde. Por isso, o medo de sofrer um acidente, o medo de ser acometido por essa doença, por este vírus ou por uma doença incurável, o medo de ir ao dentista, de tomar uma injeção, tudo isso vai gerando medo, ansiedade, o medo da separação produzido pela morte, pelo divórcio, por mudanças de locais, de emprego, isso tudo, a insegurança quanto ao futuro, tudo isso tem gerado na mente, no coração das pessoas ansiedade. O medo gera ansiedade. Mas nós não viemos aqui nessa tarde para falar só do lado negativo, do lado pessimista ou da enfermidade. Nós viemos lhe dar aqui hoje uma boa notícia. E a boa notícia é que, graças a Deus, no Senhor, em Cristo, há cura para todo e qualquer tipo de ansiedade. Ele veio para nos salvar, Ele veio para nos levantar, Ele veio para curar nossa alma, Ele veio para restaurar nossa vida, Ele veio para nos dar vida e vida em abundância, vida plena, vida completa. Essa é a boa notícia. Não importa qual seja o tipo de ansiedade ou o que tem gerado ansiedade, não importa o quanto, se ela é aguda, se ela é crônica, se ela é neurótica, não importa qual o meio ou por que você está sofrendo dessa ansiedade, nós estamos aqui dizer para você hoje que em Cristo há cura para a sua alma e você precisa lutar e em Cristo se libertar deste mal. Amém? Lutar e em Cristo se libertar deste mal. Todo ser humano está sujeito a enfrentar a ansiedade. Todo ser humano. Crente, descrente, o católico, o espírita, o rico, o pobre, a criança, o idoso, o homem, a mulher, independente da classe social, independente do grau de escolaridade, todo ser humano está sujeito a enfrentar a ansiedade em algum momento da sua vida. Mas é preciso lutar contra este problema e eu quero convidar você que vive desse transtorno, que vive submisso ou subjugado a esse sentimento que tem impedido você de avançar, de prosseguir, que tem impedido você de desfrutar de uma vida mais plena, de uma vida mais abundante. É preciso lutar, é preciso reagir, é preciso ter uma atitude que venha ser benéfica para a sua vida. Mas como isso pode ser feito? Essa tentativa de resposta ao mal, de vencê-lo, precisa seguir os seguintes pontos, e eu gostaria de compartilhar contigo nesta tarde, a partir do texto que nós lemos, 5 pontos que vão nos ajudar e nos darão base para a gente entender que há um caminho para a libertação em Cristo Jesus. Em primeiro lugar, você precisa desenvolver a alegria. Desenvolva a alegria. O versículo 4 diz assim: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Aqui em Filipenses 4:4, há 2 vezes o mesmo mandamento. Paulo repete, alegrai-vos, para dar intensidade, para dar ênfase à necessidade de nos alegrar. E essa alegria citada aqui pelo apóstolo Paulo é a alegria da salvação. É a alegria que está em Cristo. É a alegria que encontramos na pessoa de Deus.
é alegria produzida pelo Espírito Santo. O fruto do Espírito Santo é alegria. Lá no Salmo 51, 12, o rei Davi, ele diz: restitui-me a alegria da salvação. Esta alegria é produzida pela salvação em Cristo Jesus. É por isso, então, que o apóstolo Paulo diz: alegrai-vos no Senhor. Então, você que está e que deseja vencer a ansiedade gerada por medo, gerada por insegurança, gerada por angústias, por sentimentos que apavoram a sua alma, a santa alegria cristã é um poderoso remédio contra a ansiedade. Então, nesta hora da tarde, em nome de Jesus, desenvolva a alegria. Olhe para o que Cristo fez por você na cruz, a alegria da salvação, a alegria que o Espírito Santo produz em nossa alma, porque a alegria que vem do Senhor é a vossa força, é a nossa força. Então, guarde em primeiro lugar este ponto: desenvolva a alegria. Em segundo lugar, seja tolerante. Seja tolerante. O versículo 5 diz assim: seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Seja tolerante. Veja que esta passagem diz que precisamos ser moderados, tolerantes. Vivemos dias de tanto extremismo, né? A questão política, a questão hoje das redes sociais, tanta gente desequilibrada, tanta gente ofendendo, tanta gente machucando, soltando indiretas, tanta gente. O apóstolo Paulo diz aqui: seja a vossa moderação. Precisamos ser moderados, equilibrados. Em um mundo de tanto desequilíbrio, em um mundo polarizado, e aí nós estamos dando apenas o exemplo no que diz respeito à política, que hoje está tão latente esta polarização, os extremos de direita e extremos de esquerda, em que as pessoas hoje se ofendem, se machucam, em que as pessoas hoje mentem, que as pessoas hoje estão aí numa guerra intensa. O apóstolo Paulo vai dizer que a pessoa, para vencer a ansiedade, ela precisa ser tolerante, moderada, que não fica o tempo todo condenando, que não fica o tempo todo reclamando, que não fica o tempo todo exigindo os seus direitos, que tem um estilo de vida que reduz a ansiedade. Ou seja, a pessoa que luta contra a ansiedade é uma pessoa que buscou uma vida equilibrada, ela não é extremista nos seus direitos. É meu direito, eu exijo, eu quero. Sim, nós temos nossos direitos, mas quantas vezes nos prejudicamos quando nos falta o equilíbrio, a moderação? Quantas vezes a nossa alma adoece por falta de tolerância dentro de casa? Tolerância com os nossos pais, tolerância com os nossos filhos, com o cônjuge, com o esposo ou a esposa. Seja a vossa vida, diz aqui o versículo 5, seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Essa presença de Deus que nos dá equilíbrio, que nos dá moderação, que equilibra o nosso coração. Terceiro lugar, o apóstolo Paulo diz aqui no versículo 6, não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica com ações de graças. Terceiro lugar, desenvolva vida de oração. A oração é um santo remédio contra a ansiedade. A oração, Paulo fala aqui em Filipenses 4:6 sobre a oração como sendo uma arma na luta contra a ansiedade. Se nós formos olhar pelo lado da psicologia, dos tratamentos que são dados, não apenas com os remédios ansiolíticos, mas também com as terapias que
associadas ao tratamento, né, para equilibrar aquilo que falamos inicialmente, né, a química do nosso cérebro, e assim as pessoas que tratam de ansiedade, elas precisam dos remédios e elas precisam de terapia. E na terapia, geralmente, uma das mais eficientes é quando a pessoa ela abre o coração, ela fala para o terapeuta dos seus medos, dos seus traumas, do que lhe apavora, do que lhe gera esse transtorno todo. E aí a gente precisa entender que a oração sobre esse aspecto é um santo remédio. Paulo fala sobre a oração, de você falar com Deus, de você abrir o coração para Deus, de você suplicar, de você gritar, de você falar com o Senhor aquilo que está dentro de você. É como uma terapia, é como algo especial que vai lhe curar. Por isso o texto diz: não andeis ansiosos de coisa alguma. Antes, diz, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus. Então fale para Deus, abre o seu coração para Deus, de tudo que passa, que você não tem coragem de falar para o seu esposo, para a sua esposa, as fraquezas que você não tem coragem de falar, os medos que você tem vergonha de falar para o melhor dos seus amigos. Você pode falar para Deus, você pode abrir o seu coração para Deus. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, as vossas necessidades, as vossas carências, as vossas fraquezas, sejam conhecidas diante de Deus pela oração. Esta oração que andando na rua, silenciosamente a gente faz. Oh meu Deus, me livra ali daquele cachorro, eu tenho medo de cachorro. Oh meu Deus, me livre. E de repente você vai falando lá dentro sobre coisas que você tem medo, mas súplicas em que você entra no seu quarto, em que você chora, em que você suplica, em que você grita, que você derrama a sua alma diante de Deus. Paulo diz: não andeis ansiosos, antes porém, abra o coração, fala para Deus o que ele está sentindo, o que ele está pensando, seus temores. E o interessante dessa dica ou desse conselho, ou desse mandamento que o apóstolo dá aqui nesse texto, é que ele diz que a gente deve fazer isso com ações de graças, com gratidão. Isso mostra que a oração deve ser confiante e não desesperada, porque você ora já agradecendo, você ora e você coloca o problema, você coloca o amanhã diante de Deus. É por isso que Jesus diz que não devíamos andar ansiosos, porque o Pai é quem cuida de nós, Deus é quem cuida da minha vida, da sua vida. Por isso, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, disse Jesus, e as outras coisas serão acrescentadas, porque ninguém, por mais ansioso ou ansiosa que esteja, pode acrescentar meio metro ao curso da sua vida. Então, creia que a oração com confiança e gratidão há de gerar paz na sua alma. E é isso, então, que o apóstolo Paulo diz aqui: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Em quarto lugar, pense em coisas boas. Ei, pense em coisas boas. Versículo 8, Paulo diz: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Paulo apresenta aqui como deve ser, ou que deve habitar a nossa mente e o nosso coração. Quem ocupa a mente com essas virtudes está dando um grande passo no caminho da vitória contra a ansiedade. Porque se a ansiedade em grande parte tem como causa o medo, o pavor, o desespero, coisas negativas, pessimistas, nós precisamos povoar, encher a nossa mente de coisas boas, pensar em coisas boas. A gente liga os telejornais, a gente assiste um jornal, só fala de coisas ruins.
da Ibope. Só fala de morte, de assassinatos, só fala das coisas erradas que o nosso presidente falou, ou que o ministro fez, ou que o Senado aprovou, ou que os deputados federais, ou o governador, ou o consórcio do Nordeste, ou de direita ou de esquerda, e as pessoas vão se ofendendo e vão falando sempre o mal um do outro, e a gente vai se envolvendo neste ambiente tão negativo, tão pessimista, tão amargurado, tão azedo, tão odioso. E aqui a gente encontra a palavra de Deus, diz tudo que é verdadeiro, ao invés de permitir que a mentira tome conta na sua mente, tudo que é respeitável, ao invés de permitir que o desrespeito, tudo que é justo, não deixe que a injustiça, tudo que é puro, não deixe que a impureza, tudo que é amável, não deixe que o ódio, tudo que é de boa fama, não permita que a difamação, tudo, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Então comece a pensar em coisas boas, comece a ocupar a tua mente, o teu coração, como o Paulo vai dizer, pensai nas coisas lá do alto, onde Cristo vive, que o meditar do meu coração, que as palavras dos meus lábios sejam agradáveis ao Senhor. Está na hora de você encher a tua mente, o teu coração com aquilo que é bom. Pense em coisas boas, tire tempo, deite na cama, coloque a cabeça sobre o travesseiro e comece a pensar nas coisas boas que na vida Deus já lhe proporcionou, coisas boas, a salvação em Cristo Jesus, o Espírito Santo que mora em você, a palavra de Deus que lhe direciona, o teu nome que está escrito no livro da vida, os irmãos queridos, os momentos em que você esteve no fundo do poço e Deus levantou alguém para te ajudar, as doenças que já foram curadas, as pessoas tão queridas, um pai, uma mãe que, embora já tenham nos deixaram um legado tão especial para a nossa vida. Pense no que é bom. Por último, haja corretamente. Haja corretamente. O versículo 9 diz assim: o que também aprendestes, o que recebestes, o que ouvistes, o que vistes em mim, Paulo diz então, isso praticai. Paulo tinha dado o exemplo, embora vivesse dificuldades, problemas, quando ele escreveu essa carta ele estava preso, ele estava em Roma, encarcerado, esperando o momento de sua execução, mas ele escreve uma carta que é chamada a Carta da Alegria, e nesta carta aquele que está preso está falando aos que estão fora, aos que estão livres. Alegrai-vos no Senhor. Está falando aos que estão livres, sejam moderados, deixem de extremismo. Ele está falando para os que estão vivendo dias de ansiedade, de preocupação. Orem, derramem a alma diante do Senhor. Ele está falando, pensem em coisas boas, ocupe o pensamento de vocês de coisas boas. Mas ele está falando, hajam corretamente. Vivam uma vida digna. Vivam no dia a dia, pratiquem o que vocês viram, o que vocês ouviram, o que vocês receberam, o que vocês aprenderam, aquilo que vocês viram em mim, isso praticai. Paulo fala aqui sobre praticar as verdades e as virtudes cristãs, como a generosidade, a bondade, a hospitalidade, o socorro aos necessitados, o perdoar aquele que nos ofendeu. São tantas as virtudes, a humildade. Praticai. Se passarmos a praticar aquilo que a gente tem aprendido com Cristo, o nosso modelo, olhando para Jesus, a gente vê como ele serviu, como ele amou, como ele reagiu, como ele foi generoso, como ele foi bondoso, como ele foi amoroso, como ele foi gracioso, como ele foi justo, como ele foi verdadeiro, como ele foi o que ele foi e nos deixou o exemplo. Então, praticai. E ao praticarmos tudo isso, Paulo conclui no versículo 9 dizendo: e o Deus da paz será convosco. E o Deus da paz será convosco. Eu quero concluir então
essa reflexão, citando uma frase de um doutor chamado Gary Collins, terapeuta cristão. Ele diz o seguinte: a redução da ansiedade envolve o comportamento piedoso, mesmo em meio à aflição. A redução da ansiedade envolve o comportamento piedoso, mesmo em meio à aflição. Parafraseando, a redução da ansiedade envolve atitude piedosa, mesmo em meio à pandemia, mesmo em meio à situação difícil que você está vivendo. Creia nisso. Ele é a alegria, Ele é a força. Alegrai-vos no Senhor, seja a vossa moderação conhecida, não andeis ansiosos, antes orai, e a paz de Deus guardará o vosso coração. Tudo que é bom, tudo que é verdadeiro, possa dominar, encher os teus pensamentos, ocupar, e o que aprendeste, o que ouviste, isto praticai, e o Deus da paz será convosco.